Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Meu nome é Marcelo Santana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o tema Compreendendo o Propósito do Deserto. Capítulo 8, versículo 2 de Deuteronômio, está escrito assim: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, se iria obedecer aos seus mandamentos ou não. Qual é o propósito pelo qual Deus leva aqueles que proferem a fé em Cristo Jesus para o deserto? Qual é o motivo do deserto? Qual é o propósito do deserto? Por que que temos que passar pelo deserto? O texto já está dizendo. Observe o que está escrito no texto. Primeiro, Deus, durante 40 anos, ele conduziu o povo no deserto. Ou seja, o período do deserto, Deus estava com o povo no deserto. Segundo, 40 anos, tempo determinado. É necessário nós compreender que tudo debaixo desse céu, nesta terra, existe um tempo determinado, ou seja, um tempo que foi estabelecido por Deus, pelo próprio Criador, para cumprir os seus propósitos, tanto em cima no céu, como embaixo na terra. E a gente não pode fugir disso. Tudo que nós temos que passar, vai haver um tempo determinado por Deus para cumprir os seus propósitos. Terceiro, pôr à prova. Guarde essa palavra no seu coração. Pôr à prova, ou seja, provar o nosso coração. É importante nós entender isso, porque se nós não entender, nós vamos sofrer muito mais na nossa trajetória em Cristo Jesus. Nenhum ser humano na terra que professa a fé em Cristo Jesus vai obter as bênçãos do Senhor, e a maior delas é a vida eterna, como também todas as bênçãos terrenas que faz parte do propósito de Deus na vida daqueles que buscam a face dele. Sem nós sermos provados, para depois o Senhor provar, para depois nós receber a bênção de Deus. Cada um de nós, em algum momento na nossa trajetória em Cristo Jesus, seremos provados pelo Senhor com um objetivo de ser aprovado por Ele. Quando você está sendo provado, é com o objetivo de você ser aprovado por Deus. Vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui está falando da vida eterna, mas não somente se aplica à vida eterna, se aplica também às bênçãos terrenas. Para nós alcançar as promessas de Deus, certamente Deus vai provar o nosso coração, para depois nós sermos aprovados por Ele. E como, Marcelo, nós somos provados? Deserto. Se nós conseguir entender o propósito do deserto, nós vamos passar pelo deserto em Cristo Jesus, sendo assim aprovado pelo Senhor, para que possamos receber a maior bênção. O foco e a visão do crente nunca deve estar limitada às coisas terrenas. Ou seja, muitas pessoas entendem que está sendo provado por causa de uma bênção terrena. É verdade também que nós somos provados pelas bênçãos terrenas, mas o foco e a visão de Deus, ao nos provar, é nos elevar a um nível maior espiritual, a uma intimidade maior, a uma comunhão maior e, por fim, alcançar a maior promessa, que é a vida eterna. As bênçãos terrenas, elas são consequência das bênçãos espirituais, uma vez que você vai andando, caminhando, marchando na presença de Deus. Então, é importante nós entender isso. O propósito e o objetivo do deserto não é matar o servo e a serva de Deus, mas o contrário, é fazer com que nós entendemos que sem a palavra de Deus nós não vamos alcançar as promessas de Deus. É impossível nós entrar na eternidade ou alcançar qualquer bênção da parte de Deus vivendo uma vida de desobediência aos seus mandamentos, pois observe que no versículo 2 ele fala que o povo foi colocado à prova. Observe que na trajetória do povo, por exemplo, Êxodo 14,
A gente vê Deus provando o povo ali, permitindo o inimigo chegar bem perto do povo, oprimindo o povo. O povo via a distância de Faraó e o seu exército. Então o povo começou a se amargurar. O povo ficou entristecido. O povo começou a murmurar, dizendo: não havia sepulcro o suficiente no Egito para que nós não morrêssemos aqui nesse deserto. Então o povo entendeu que aquele momento eles iam perecer, porque o inimigo estava muito próximo. Em outros momentos, Deus prova o povo no pão. Falta de alimento. E logo em seguida Deus entra com a provisão. Em outros momentos Deus prova o povo na água, deixando e permitindo faltar água, mas logo em seguida Deus prover a água. Observe que sempre Deus está deixando faltar água, algo para o seu povo, mas em seguida Ele prover aquilo que anteriormente Ele permitiu e deixou faltar para o seu povo, com o objetivo de provar o coração de cada um. Observe que sempre que o povo era provado, o povo murmurava. Observe que sempre que o povo faltava algo que eles necessitavam dentro da caminhada do deserto, os seus corações que ainda estavam no Egito começavam a murmurar, começavam a se levantar contra Moisés, começavam a falar contra o próprio Deus. Então observe que o coração do povo, ao mesmo tempo que estava no Senhor, estava no Egito. Observe que o coração do povo, ao mesmo tempo que tinha uma alegria de alcançar a terra prometida, que é um símbolo da eternidade, ao mesmo tempo no seu coração havia um desejo pelas coisas do Egito, ou seja, o povo não estava preparado para entrar na bênção de Deus. Então, haveria necessidade do povo passar pelo deserto. Então, você compreende agora o porquê e o motivo pelo qual nós, servos de Deus, passamos por muitas aflições, muitas pelejas, muitas necessidades, aflições e perseguições por causa disso. É com esse objetivo que Deus permite todas essas coisas acontecer sobre os seus filhos, para nós sermos provados. Porque geralmente quando nós somos provados, o homem ou a mulher, servos e servas de Deus, volta para o mundo. Não suporta a luta, não suporta a perseguição, não suporta a provação. Isso significa que o seu coração ainda não estava inteiramente no Senhor. Porque Deus, quando Ele começa a provar, é para Ele nos aprovar. Se Deus está te provando neste momento, é porque Deus quer te aprovar, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida espiritual, na tua vida ministerial e, obviamente, na tua vida sentimental, profissional, todas as áreas da tua vida, pois uma vez que Deus, Ele manifesta a sua graça, abençoando a nossa vida espiritual, a consequência disso é refletir em todas as áreas da nossa vida. Amém? Uma vez que nós alcançamos essa dádiva, esta graça, que é a nossa vida espiritual, nossa comunhão e relacionamento com o Senhor. Então, observe, Deus prova o seu povo no deserto. Deserto é bem conhecido, é uma palavra que é bem conhecida nos nossos dias. Para os nossos dias, o deserto são as limitações, as dificuldades, a mesma coisa que o povo passou aqui. O deserto, o povo vivia completamente na dependência de Deus. Outro ponto importante que nós devemos entender, o deserto é o único lugar e o único momento que o homem e a mulher, ele fica plenamente na dependência de Deus, porque o deserto não tem nada. O deserto você não vai sobreviver. De dia é escaldante, de noite é muito frio, mas Deus estava ali guiando o povo durante o dia com a coluna de nuvem trazendo refrigério, durante a noite com a coluna de fogo trazendo, ou seja, aquecendo a alma do povo, porque havia necessidade. Então observe, Deus leva o povo para o deserto, mas Deus não deixa e nem abandona o povo do deserto. Deus continuou andando com o povo dentro do deserto e conduzindo e provendo, certo? E muitas vezes ele estava permitindo situações, mas essas permissões era para provar o coração do povo, com esse objetivo de fazer o povo entender que nós precisamos e eles precisavam obedecer a palavra de Deus. E algo que me chama muita atenção nessa tradução que eu estou usando, se iria obedecer os seus mandamentos ou não.
Intenções do coração, a fim de conhecer a intenção do coração. Observe o que está escrito aqui no capítulo 4, versículo 12 de Hebreus. Está escrito assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como eu falei anteriormente, ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode viver de uma meia-verdade diante de Deus. Falar o nome do Senhor, falar que temos fé no Senhor, irmos para a igreja, orar e buscar ao Senhor, isso não é o suficiente. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando buscamos Ele em espírito e em verdade. Deus conhece o nosso íntimo. Esse texto está falando exatamente disso. Deus está provando o povo a fim de conhecer as intenções do coração do homem, ou seja, o que o homem está pensando em relação a Deus. Por que o homem está buscando a Deus? É simplesmente por uma bênção? É porque quer ter vida espiritual mais profunda? É porque quer ter mais intimidade? Ou é simplesmente porque quer um carro, uma casa? É simplesmente porque quer algo material? Então Deus coloca a prova. Quem está buscando algo superficial, ou seja, coisas terrenas, não vai suportar das provas. Mas quem está buscando ao Senhor pelo aquilo que Ele é, ou seja, porque ama o Senhor, porque é a coroa, que nós lemos no capítulo 1, versículo 2 de Tiago, que está referindo à vida eterna, elas só serão dadas àqueles que o amam a Deus. E aqueles que o amam a Deus, o primeiro sinal daqueles que amam a Deus é guardar os seus mandamentos. Você pode estar vendo isso no capítulo 14, verso 21, 22 e 23 do Evangelho de João. Então, todos aqueles que amam o Senhor, tem que haver uma evidência deste amor. E a evidência do amor é guardar os mandamentos de Deus. Observe que no versículo 1, aqui do capítulo 8 de Deuteronômio está escrito: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. O Senhor está dando os mandamentos, a lei para o povo. Então é através da palavra que nós vamos ser fortificados, capacitados, instruídos, alinhados com a vontade de Deus para poder tomar posse das bênçãos de Deus. Como eu falei anteriormente, aí a maior dela, a vida eterna. Então Deus está dizendo, ó, você tem que ter o cuidado para vocês obedecer a minha palavra. Porque vocês obedecendo a minha palavra, que hoje eu estou ordenando para vocês, vocês vão ter vida. Essa vida que Deus está falando não é simplesmente a vida física, mas a partir da vida espiritual. O homem só vai ter vida quando ele passa a obedecer os mandamentos, que é espiritual. E o homem ele vai ser fortalecido espiritualmente. Consequentemente, o homem obedecendo, ele vai ser fortalecido espiritualmente. E, obviamente, esse fortalecimento, essa vida que vem através da palavra, que é espiritual, ao nosso interior, ao nosso espírito, vai refletir na nossa vida material, ou seja, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, todas as áreas, vai refletir essa ordenança, essa obediência, essa submissão aos mandamentos de Deus. Então, os mandamentos de Deus, eles são dados para que nós possamos ter vida espiritual e, obviamente, vida eterna. Seguida, vai haver multiplicação. Tudo que nós formos colocar na mão, se é a vontade de Deus, estamos direcionados por Deus, vai ter multiplicação, ou seja, a bênção de Deus que enriquece. Observe também o principal propósito, entrar na terra, possuir a terra. Essa terra é uma referência à eternidade. Então, esse é o propósito pelo qual os mandamentos foi dado para mim e para você, para obedecermos, para que possamos tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. 1 João capítulo 2, verso 4, está escrito: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, observe que Deus está provando o povo para ver se o povo iria guardar os mandamentos ou não. E é importante observar um detalhe. Deus está provando o povo não para Deus saber o que estava no coração do povo, porque Deus, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas, mas para mostrar para cada um dos seus filhos o que está nos seus próprios corações. Então é importante nós entender isso. Deus está provando o povo não para saber o que está no coração do povo, Deus saber, porque Deus sabe de tudo. Mas Deus está provando o coração do povo
para ver se eles permaneceriam obedientes aos mandamentos, porque geralmente quando nós somos provados, repito, nós deixamos de buscar o Senhor, desviamos da sua verdade, deixamos de perseverar no caminho do Senhor. Isso só mostra que o nosso coração não estava inteiramente no Senhor, mas naquilo que o Senhor poderia nos dar. Onde está o nosso coração? Verdadeiramente no Senhor ou só naquilo que o Senhor pode nos dar? Nesse momento que você está sendo provado, porta fechada, talvez enfermidade, perseguição espiritual, ministerial, luta dentro de casa, talvez luta dentro da vida amorosa, muitas dificuldades. Mas se o teu coração está no Senhor, pelo aquilo que Ele é, porque você o ama, a graça de Deus te capacitará a suportar toda essa situação. Mas se o coração está preso às coisas terrenas e está buscando o Senhor unicamente por algo que quer terreno, a pessoa não subsistirá no deserto. A pessoa, de fato, vai chegar um momento que vai demonstrar aquilo que já estava no seu coração, que foi o que aconteceu com Judas. Judas, quando ele chegou num tempo determinado, ele mostrou de fato o que estava no seu coração. Não buscava o Senhor pelo aquilo que o Senhor era, pelo aquilo que o Senhor é, e pela eternidade, porque amava a palavra. Ele buscava o Senhor porque ele estava se beneficiando do nome de Jesus, do Evangelho de Cristo, se enchendo de riquezas, né, o seu coração cheio de avareza. Então não é diferente comigo e com você. Então esse deserto não é para a tua morte. Esse deserto é Deus provando o teu coração, a ver se você permanece firme nele. Se você permanecer de fato, você vai provar para Deus que está buscando Ele porque você quer Ele, porque você quer eternidade, quer intimidade, não simplesmente porque você quer uma bênção. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fica com esta palavra no teu coração. Amém.